Esteja à Obrigada, vontade. querida. Muito obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Que Deus abençoe esses momentos, então, que estaremos aqui aprendendo juntos, né? O tema da palestra que eu trouxe para hoje é evolução dos espíritos, ou evolução espiritual. Mas, na verdade, focando mesmo do espírito do indivíduo, tá? Então, primeiro, para começar, vamos entender um pouquinho o que seria evolução. Evolução é o ato de progredir, de avançar. Então, é uma condição que a gente observa na natureza. Eu sempre gosto dessas relações, né? Quando a gente observa realmente o sentido das coisas, né? No nosso dia a dia, fora de nós, né? Então, as plantas, os animais, os planetas, tudo tem aquela condição que vai do primitivo até o momento em que se tem um progresso. E o legal de se imaginar isso é que o progresso ele realmente não tem um fim, né? Ele vai melhorando. Então a gente entende evolução no sentido de melhoria. Você partir daquele ponto e aí ir se melhorando, ir evoluindo. Então, é uma palavra que vem do latim e ela significa desenrolar-se. Olha que interessante, desenrolar. E dá esse sentido, né, de como se a gente fosse um novelo, um fio, e vai, né, se desenrolando. Então, eu achei legal, eu não conhecia esse sentido da palavra. Então, evolutio seria desenrolamento. Então, vamos imaginar nós hoje como um novelinho, né, e vai se desenrolando, progredindo. E assim, todas as coisas que nos acompanham, né? Como eu falei, animais e também vegetais, universos, aí em evolução. Então, o Espiritismo, gente, ele vai relacionar várias coisas dentro desse conceito de evolução. Então, nós temos temos um tripé, né? Temos 3 pontos, que é o da ciência, filosofia e moral. Então, a evolução, ela tem que atingir também esses 3 pontos, de ciência, moral e filosofia. Então, assim também, esses 3 conceitos, então eu acho que também o legal da doutrina espírita é que ainda estamos evoluindo o conhecimento, desde os conceitos do Kardec até agora. Nós continuamos evoluindo, claro, a gente se apoia em várias bases, né, assim, de conhecimento, mas dentro dos livros que chegam, das palestras que nós temos a oportunidade de ver aqui também e de ver em outras instituições, a gente está sempre também evoluindo o conhecimento nessas áreas. Então, falar de evolução é fundamental. Então, qual que é o conceito aqui também? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas só o Espiritismo está falando de evolução. Então e o Espiritismo é uma doutrina bastante nova, né? Se a gente pensar que a gente surgiu ali no fim do século XIX. Mas, o que acontece? O contexto de evolução ele já está presente em várias religiões. Então, por exemplo, no budismo, que é lá do século VI a.C., já se tem que o que ele ensina, né? Que a evolução, o aprimoramento, ele vai sendo atingido de acordo com o encerramento, digamos assim, o ciclo de várias reencarnações. Então, também o budismo é uma disciplina que acredita nessa evolução através do aprimoramento, que vem a partir da quebra do apego às ilusões. Então, eles acreditam que o que causa o sofrimento humano, o que causa o sofrimento a nós, são muitas ilusões, e que conforme você vai renascendo, você vai quebrando esse ciclo de dependência, né? Então, você vai assim tendo uma evolução espiritual. Um conceito bem interessante, que a gente também ouve e sente, né, de certa forma, vê várias semelhanças. Tem também o hinduísmo, que está lá 5.000 anos atrás, 5.000 anos, gente, imagina.
e que vai falar justamente da questão do karma, né? Eu acho que todo mundo já ouviu essas palavras. Então, acredita no qual você evolui também. Então, a reencarnação é necessária para a evolução espiritual. Então, esses conceitos, mais uma vez, eu acho que é sempre assim, né? Nós vamos sendo apresentados de diferentes formas àquele ponto, que é o ponto da reencarnação. E também da evolução espiritual que está associada à reencarnação. Então, aqui no Espiritismo, nós vemos que nosso tempo de vida é muito breve, vida encarnada, né, digamos assim, no nosso corpo físico. Nós aí estamos cada vez mais envelhecendo melhor, chegando a idades aí avançadas, mas muitas vezes nós conhecemos, né, fala assim, nossa, mas essa pessoa viveu tanto, parece que ela não saiu do lugar, né, não evoluiu assim como nesse conceito, né, de moral, de conhecimento, é um espaço pequeno, certo? Então, a evolução dos espíritos, ela tá, assim, casada mesmo, né, bem relacionada com o conceito da reencarnação, tá? Então, lá no Livro dos Espíritos tem alguns conceitos básicos que vão falar justamente sobre evolução, tá? Então, eu vou dar uma lidinha aqui com vocês. Como um dos princípios fundamentais do Espiritismo, a evolução é para o espírito uma dádiva de Deus, permitindo o progresso constante da criatura em sua jornada. E aí a gente tem a resposta daquelas questões, né? Assim, questões básicas, né? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Então, a resposta para essas três questões, pelo menos, né, as questões para onde eu vou e por que estou, é justamente porque nós estamos aqui em função de um progresso, de uma evolução, de um crescimento. Então, Deus, na verdade, Ele cria todos nós espíritos aqui, porque somos espíritos, tá, gente? A gente pensa assim, o espírito é o desencarnado. Não, estamos aqui no nosso corpo. É o que nos diferencia. Então, Deus nos criou aqui simples e ignorantes no sentido de que não tínhamos conhecimento, ignorantes nesse sentido, tá? E aí, desprovidos de recursos de conhecimento, dando a todos idênticas oportunidades de buscarem por si mesmo a perfeição. Então, ponto para onde nós estamos seguindo. Nós estamos evoluindo para nos melhorarmos, para melhorar o que também está à nossa volta, nosso ambiente. Então, a cada um de nós deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para nos aproximar cada vez mais da compreensão de Deus. Então, isso é um caminho, né, igual Deus coloca a mesma oportunidade para todos, e cada um vai evoluindo no sentido das suas possibilidades. Então, as diferenças intelectuais de conhecimento que nós temos, e as diferenças morais, ou seja, de atitudes, elas vêm justamente desse caminho próprio, tá? Então, o que acontece? Cada um vai ter a sua posição evolutiva. Às vezes somos espíritos que fomos criados na mesma época, digamos assim, mas nós temos vivências completamente diferentes. Como nós vemos, né, por exemplo, irmãos, né, foram criados da mesma forma, da mesma maneira, e são tão diferentes, são universos à parte. Então, cada um de nós realmente tem uma evolução individual, tá? Por isso que é tão ruim, a gente tem essa mania, pensar aqui pro lado bom, né, pessoal? Vamos pensar assim, né? A gente se compara muito. Então a gente fala assim, nossa senhora, mas já era na idade que eu tô, com tanta vivência, já era pra estar lá na frente, eu tô aqui atrás, e aí, o que tá acontecendo comigo? E aí vem aquele mecanismo de culpa, que sufoca a gente, né? Tipo, meu Deus, por que eu não consigo evoluir?
Ou então, olhando pro próximo também, o que acontece, né, gente? Vocês sabem. A gente fala assim, poxa vida, o fulano, vou contar pra você. Já era pra ele estar lá na frente, ele tá lá, ó, demorando pra chegar. Então, na verdade, não tem como a gente comparar. Não tem. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a partir dos estudos espíritas, a gente começa a ficar um pouquinho mais consciente de, olha, eu tô olhando o momento de hoje desse meu irmãozinho, mas eu não sei o que ele passou para chegar nesse ponto. Eu tô olhando hoje o meu momento, mas eu também não sei o que eu mesmo passei, não é verdade? A gente não sabe. Somos aí de muitas eras atrás. Provavelmente a gente já passou pelo hinduísmo, já passou pelo budismo, né, lá dos 6.000 anos, e aí hoje a gente tá aqui. Então, às vezes a gente se cobra muito. Claro, também tem a cobrança positiva, né? Não vamos falar assim, não vou me cobrar mais, sou eu, vou me aceitar e assim fica, né? Também não é por aí. A gente tem que dosar um pouquinho do autoconhecimento, de falar, eu tenho que evoluir. Mas também evitar essa autocobrança, né? Que é tóxica. Ou a cobrança do próximo. Então, nada mais somos do que espíritos encarnados, como falei. E no Espiritismo nós temos 3 categorias, agora também falando para os nossos irmãos desencarnados, 3 categorias de espírito conforme a evolução. Então está lá no Livro dos Espíritos que nós podemos ter 3 categorias: espíritos imperfeitos, bons e puros. Então essa classificação ela vai se fundamentar no desenvolvimento, nas qualidades adquiridas e nas imperfeições que ainda que não se livraram, ainda persistem, tá? Então, vamos começar pelos espíritos bons, né, gente? Vamos começar pelas boas notícias, coisa boa, vamos começar por eles. Os espíritos bons, eles têm o predomínio do espírito sobre a matéria, desejo pelo bem. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber a qualidade moral. Então, juntam a ciência, né, ou seja, o conhecimento intelectual, mas também o coração, né, a parte moral. Então, esses espíritos eles ainda não estão totalmente livres da matéria, né, eles ainda conservam traços da existência do corpo, corpórea, seja nos hábitos nos quais se encontram até mesmo algumas manias. Se não fosse assim, seriam espíritos perfeitos. Então, o espírito bom é aquele que já predomina o espírito, a visão espiritual, em cima das necessidades materiais, tá? Em resumo, né, seria essa parte. Espíritos imperfeitos. Predominância da matéria, aí aqui é o contrário, né? Da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe seguem. Tem intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus, mas alguns são muito levianos. Uns não fazem o bem nem o mal. Mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Então, dentro lá no livro, né, dos Espíritos, que foi onde eu peguei esses textos, tem lá, então, espíritos bons, que a gente falou primeiro, espíritos imperfeitos, tem subdivisões. Então, aqui nós temos espíritos que são neutros, que são esses que não faz o bem, mas também não faz o mal, sabe? Vocês conhecem alguém assim? A gente tá ali no meio, né? Também não sou tão bom, mas também não sou ruim, sou mediano. Também tem os zombeteiros, os pseudo-sábios, batedores, tem várias subcategorias
Então eu convido que vocês também façam lá a leitura, que é bem interessante, né? Ver essas subdivisões. Então, essa parte dos espíritos imperfeitos seria assim: aqueles que ainda não atingiram o grau dos bons e muito menos dos perfeitos, mas tudo bem. Estão em caminho. E aí, de acordo com as intenções, né, de acordo, igual nós falamos, tem alguns que se comprazem em praticar o mal. Poxa, eu não sou assim. Já é uma, já é uma evolução, não é mesmo? Mas ainda há necessidade de fazer um pouquinho, deixar um pouquinho da matéria, né, do nosso corpo, das nossas necessidades, buscando um pouquinho das necessidades espirituais, tá? Então seria esse o sentido. Então é como se fosse uma pirâmide, imaginando, não é? Agora chegando na parte da definição dos espíritos perfeitos, são aqueles que realmente eles já estão na condição de trabalhar em favor não deles mesmos somente, mas dessas duas outras classes que nós falamos, que são dos espíritos perfeitos e dos espíritos bons. Então eles trabalham em auxílio incessante ali dos necessitados. E aí entra, né, o que eu falei agora, que seria dessa pirâmide. Então nós temos hoje muito mais espíritos, sejam encarnados, desencarnados, na base da pirâmide, que é a dos espíritos imperfeitos, tá? Então, na última base ali, nós temos esses espíritos que ainda se predomina a matéria. Seguindo para a segunda, que é a dos espíritos que já são, né, atingiram a predominância ali dos bons sentimentos, que são dos espíritos bons, e no topinho temos alguns ali que são os perfeitos. Então, o que é bacana, né, é que dessa forma também tem várias perguntas no Livro dos Espíritos que vão colocando para a gente o seguinte: o espírito imperfeito, ele consegue chegar ao grau do espírito perfeito. Então, dessa forma a gente sabe que todos os espíritos eles estão incluídos num grau de evolução específico, dependendo das suas ações. E onde nós temos mais ações? Quando nós estamos aqui encarnados. E aqui que a gente está, a gente não vê que, por exemplo, nosso planetinha de provas e expiações. Então é aqui que a gente faz a prova, é aqui que a gente realmente, nós temos a evolução, tanto quando a gente está na matéria, como depois de desencarnado. Mas aqui nós avançamos muito, tá? Então a gente tem que valorizar realmente, porque senão a gente começa a achar assim: nossa, mas eu tenho eternidade, né? O tempo na Terra é pequenininho, então para que ficar encarnado? Se eu posso evoluir fora do corpo, e ainda é um pouquinho mais fácil, digamos assim, porque a gente não vai ter aquela impressão da matéria, né? Então, tudo que a gente tem, as demandas que nós temos todos os dias de comer, de estarmos ali, manutenção do corpo, de trabalho, enfim. Mas não, a encarnação é que traz muito do avanço que a gente precisa, tá? Então a gente deve sim valorizar o tempo que nós estamos aqui na matéria. E como diria nas palestras, sempre o vovô falava que a fila era grande do lado de lá, né? A fila para reencarnar. Então, por quê? Porque realmente o valor de estarmos aqui no nosso corpo também, tá? Então, através de inúmeras reencarnações nos mais variados planetas, nas mais variáveis condições de corpo, os espíritos caminham em rumo a essa perfeição, tá? Então, não existe favoritismo, gente. Aquela pessoa que é super evoluída, você fala assim: nossa, eu queria ser assim, gente, como é que eu faço? Onde eu compro? Não compra. Essa é uma conquista. Então, não tem favoritos, tá? Só falando assim. Às vezes a gente acha que tem. Fala assim: não é possível, né? A vida da pessoa é tão fácil. Vai vivenciar pra gente ver, né? É outra coisa. Então, o que acontece? Nós temos, sim, os bons espíritos o são, porque já alcançaram pelo seu esforço um degrau mais elevado.
é aquele irmãozinho mais velho. E os inferiores não são para sempre, estando a esses reservados a mesma possibilidade de melhoria dos demais. Isso é legal também, porque a gente para também de colocar, de ser justiceiro, né? De falar assim, tal pessoa não tem jeito, vai, digamos assim, nunca vai evoluir. Ele vai, por pior, digamos assim, pior na nossa classificação que ele seja, tá? Então nessa categoria estão lá os criminosos, que a gente fala assim, olha, não tem jeito, essa pessoa é muito perversa. Então, eles ainda assim são filhos do mesmo Deus que nós. Então, eles conseguem sim avançar, conseguem sim evoluir, estando aqui encarnados, estando desencarnados. Mas aí, cada um vai lidar com as suas obras, cada um vai lidar com o seu caminho também. Mas nada nos impede de auxiliar, né? Então, à medida que a criatura vai adquirindo conhecimento, ela vai usando esses recursos, ela vai avançando em rumo ao melhor futuro, né? Como evoluir? Coloquei esse tópico aqui. Então, tem dois tipos de progresso, o intelectual e o moral. Nós percebemos aqui que hoje nós temos um avanço intelectual muito grande. Tudo que a gente tem de conhecimento, de acesso à informação, de possibilidades de estudar. Então aqui, olha, estamos indo bem, tá? Temos que continuar assim. Mas grande parte do progresso que nós estamos buscando hoje, assistindo essa palestra, estudando, é um progresso espiritual, é um progresso moral, tá? Para o progresso moral acontecer, nós temos que lidar com os nossos próprios sentimentos. Então, para esse tipo de evolução, nós temos que nos renovar. E aí, é claro, tem vários pontos que a gente gastaria um tempo só falando sobre eles, que é sobre a disciplina, sobre o amor ao próximo, sobre a melhoria de todos os dias, que faz parte também da nossa evolução. E a gente ter certeza de que isso não salta de uma hora para outra. Então também para a gente não desanimar, né? Então geralmente o desenvolvimento da nossa reencarnação, a gente se depara com a necessidade de nós desenvolvermos muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, não é ficar, por exemplo, igual um eremita, né? Agora eu vou cuidar da minha evolução espiritual. Aí eu me fecho, me tranco, não saio mais de casa e assim vou evoluir espiritualmente. Claro que não. É na vivência do dia a dia com as pessoas, com a família, com os problemas, que a gente evolui. Então, os desafios que nós enfrentamos são agentes catalisadores. Catalisador é o que acelera. Então, tudo que a gente vive, às vezes aquela loucura do dia a dia, é uma maneira da gente acelerar a nossa evolução pessoal. Então, o desenvolvimento da nossa inteligência e sentimentos. Infelizmente, muitos espíritos são refratários. O que é refratário? Aquele que afasta, que não aceita, né? São refratários à modificação do seu comportamento, optando por estacionar nas regiões de sofrimento do mundo espiritual. Então a gente vê nos livros espíritas várias e várias histórias sobre tanto superação, como também aqueles espíritos que estacionaram por milênios, sabe, na mesma situação. Ou seja, situações de ódio, por exemplo. Eu odeio aquela pessoa, não aceito o que ela fez comigo na encarnação, no século tal. E aí fica cristalizando aquilo e opta, né? A gente tem aqui o conceito do livre-arbítrio. Então ela aceita aquilo como opção. Não vou evoluir. Então eu coloquei uma outra questão aqui, ó.
A reencarnação sempre promove a evolução dos espíritos? Às vezes é uma questão que aparece, né? Tem como um espírito involuir? Ou seja, perder a evolução? Igual aqueles programas de calouro, tava juntando, aí de repente perdeu tudo. Nossa, perdi toda a minha conquista. Na verdade, não. Não tem como, tá até no livro dos espíritos também, não há involução. Uma vez conquistada, o conhecimento, o avanço dos sentimentos, ele não regride. O que pode acontecer assim, a gente estava, digamos assim, no aprendizado. Aí, de repente, surge uma prova e você dá uma... ainda não tinha conseguido aprender aquele conceito, tá? Mas o que acontece? Não tem involução. A evolução é sempre um caminho reto. O que tem são graus, tá aqui, né? Espíritos que mudam de ordem mais lentamente, Porque como é colocado, né, até são palavras lá do Livro dos Espíritos, um pai justo e misericordioso não poderia banir eternamente seus filhos. Então imagine, se até nós, assim, até ele coloca dessa forma, pretenderia você que Deus, tão grande, bom e justo, fosse pior que vocês mesmos? Então foi aquela puxou de orelha lá. Ou seja, se tá nós, assim, vendo aquele filho que tá ainda precisando de ajuda, você dá as chances, você dá o suporte, você luta com ele, quem dirá Deus conosco? Então, assim, é um processo muitas vezes lento. E se há esse estacionamento, dificulta um pouquinho, né? Vai demorar mais para chegar naquela evolução. E o que acontece também? Outro ponto legal é que a gente se preocupe todos os dias em utilizar melhor o nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa decisão sobre as coisas. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, né? Não somos assim. Temos uma escolha para sermos melhores e evoluirmos sempre. Estamos num processo de aprendizado. Não esperemos a correnteza fazer o serviço de seguir em frente. Vamos nós mesmos fazer a nossa evolução com a reforma íntima e aproveitar a vida realizando grandes obras. Então, eu acho que é nesse sentido, de que nós temos a liberdade de pensar, temos a liberdade de agir, mas também temos a liberdade de usar os nossos conhecimentos para agir melhor. E queria deixar também como dica, assim, para finalizar, um livro que eu li faz muito tempo, preciso reler de novo, eu estava até procurando ele, mas tem outros também, a minha mãe sempre me traz livros maravilhosos que estão lá na minha fila, mas tem um livro chamado Reparando Erros. O Reparando Erros é da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, e ele fala sobre o retorno à vida espiritual do Maurício e do Antônio. Maurício e Antônio, eles são médicos, e o que acontece? Numa encarnação, eles foram muito médicos ambiciosos, assim, que realizaram realmente prejuízos muito grandes usando a medicina, os dois. E aí, eles, movidos pelo egoísmo, eles acabaram amargamente depois arrependidos, quando eles voltam, desencarnam, né, voltam à pátria espiritual. E aí o que acontece? Eles são resgatados da escuridão e preparados para reparar o seu erro. Agora, então, eles são dedicados, eles já estão, digamos assim, a história começa com eles já tendo passado por esses momentos de superação. Mas aí no livro eles vão contar que, então, algumas encarnações eles vieram sempre juntos, sabe, para reparar os erros. Como irmãos, como marido e esposa. Então vai mostrando como eles vão... e sempre tendo a medicina como ponto que eles precisavam, né, melhorar. Então, aqueles que recebem o benefício da sua ajuda desconhecem por completo quantos espíritos
erraram até alcançarem a luz, né? Então, eles hoje ajudam, auxiliam outros espíritos que não conheciam, não sabiam, não faziam ideia do que eles tinham passado. Então, nesse livro, nesse romance, eles vão contando como eles despertaram depois de realmente sofrer o que a gente fala, né, da colheita. Né? Então, é um livro bem bacana e que nos dá, né, um entendimento assim, olha, realmente a gente consegue só com muitas lutas, mas uma coisa é certa, e esse livro traz, nós não estamos sozinhos, né? Tanto espiritualmente como fisicamente, né? As pessoas próximas de nós nos ajudam muito, e os espíritos também que torcem por nós estão lá trabalhando também para que nós alcancemos a nossa evolução. Mas é claro, tem que partir de nós. Então, era o que eu gostaria de trazer nessa manhã. Espero que tenha sido útil, que seja útil para quem está nos assistindo, porque com certeza está sendo para mim. Que Deus nos abençoe.